Olá, meninos e meninas, tudo bem? Hoje a nossa videoaula de tópicos especiais em Biomedicina 2 irá tratar da divisão celular. Nessa aula, nós vamos ver um pouquinho de mitose e meiose e relembrar aqueles assuntos relacionados então ao processo de multiplicação das células. Eu sou o professor Heitor, oi, e essa aula, galera, é destinada aos alunos de Biomedicina do período manhã. Nessa aula, nós revisamos um pouquinho de todos os assuntos teóricos do curso de Biomedicina para preparar você para o mercado de trabalho. Não esqueça que nós tivemos a nossa avaliação na semana passada, né? Espero que vocês tenham ido bem. Eu já lancei as notas de vocês, tá tudo lá para vocês verem. Então, vamos começar a nossa aula? Pega aí um papel, pega aí uma caneta para você anotar suas dúvidas e fazer essas perguntas para mim lá na aula ao vivo amanhã de manhã. Então, amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos aula ao vivo dessa disciplina com esse assunto de mitose e meiose. O que vocês lembram do ensino médio sobre isso, pessoal? Sobre mitose e meiose? Quero saber se vocês lembram qual é o percentual de divisão, que tipo de célula faz o quê. Vamos relembrar esses assuntos, então? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar. A divisão celular, ela pode ser de dois tipos. Nós temos a divisão chamada mitose e a divisão chamada meiose. Mas antes da gente começar a falar das diferenças e semelhanças desses dois tipos de divisão, vamos a alguns conceitos prévios que vocês precisam lembrar. Uma coisa importante da gente lembrar é o que é o cromossomo. O cromossomo é a estrutura que contém a molécula de DNA enovelada sobre as proteínas histonas, formando uma estrutura muito mais compacta e visível ao microscópio na fase de metáfase. Então aqui a gente tem, deixa eu ativar aqui o meu ponteiro para vocês. Aqui nós temos a molécula de DNA, que está aqui abaixo do vídeo, e as proteínas histonas que estão dentro do núcleo. Quando a molécula de DNA se enovela, se enrola sobre as proteínas histonas, ela vai formando uma estrutura muito mais compacta, que nós damos o nome de cromossomo. Então, os cromossomos são formados de DNA que está enovelado, condensado sobre as proteínas histonas. Um outro conceito importante que nós precisamos revisar nesse momento é o de cromossomos simples e depois o de cromossomo composto ou duplo. Aqui vocês estão vendo um cromossomo simples. Ele é composto de um braço menor, um braço maior e ligando esses dois braços nós temos a estrutura do centrômero. O cromossomo simples ele vai aparecer em todos os momentos na célula, menos durante a divisão celular em que o cromossomo está duplicado. Aqui a gente tem um cromossomo duplo ou duplicado, pessoal. O cromossomo duplo, ele aparece no momento em que aquele cromossomo simples que a gente viu anteriormente se multiplica, se duplica para divisão das células. É importante vocês lembrarem quantos cromossomos formam a célula, né? As nossas moléculas de DNA, elas são organizadas em 23 pares de cromossomos, certo? Então, nós temos 46 cromossomos no total organizados em 23 pares. No momento da divisão celular, esses cromossomos estarão duplicados. Anterior a isso, não temos a duplicação. Esse cromossomo duplo, que apresenta 4 braços e um centrômero, ele é formado de cromátides irmãs. Cromátide é um lado inteiro desse cromossomo, tá vendo? Como se fosse um cromossomo simples, tá? Aqui, nesse quadrado lilás, a gente está vendo exatamente uma cromátide. Então, aqui nós temos cromátides irmãs. Os cromossomos duplos, eles aparecem durante a divisão celular e podem ser classificados. Eles são classificados quanto à posição do centrômero. Então, quando o centrômero está bem central, mesmo dividindo o cromossomo em braços iguais, nós falamos que esse cromossomo é um cromossomo metacêntrico. Se o centrômero está posicionado um pouco mais acima
Dividindo os cromossomos com braços maiores e menores, esse cromossomo é submetacêntrico. Agora, se o centrômero está deslocado bem ao ápice, deixando um braço muito menor e o outro bem mais longo, é um cromossomo acrocêntrico. E agora, se nós não temos braço menor e o centrômero é totalmente apical, esse cromossomo é chamado de telocêntrico. Essas posições, pessoal, de cromossomos, elas são importantes para que a gente consiga definir quais são as duplas de cromossomos exatas quando a gente for fazer o posicionamento desses cromossomos dentro do nosso cariótipo, que é um mapa cromossomal, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, vamos falar então da divisão celular, né? Um outro conceito prévio importante é o conceito de cromossomos homólogos. Homólogo, homo vem de igual. São os cromossomos semelhantes quanto à forma e ao tamanho que irão formar os pares nas nossas células. As nossas células são diploides, os cromossomos estão arranjados em pares, também chamadas de células 2N. Então aqui a gente tem cromossomos homólogos nas células 2N e aqui não temos cromossomos homólogos nas células N. As nossas células N sem cromossomos homólogos são as nossas células haploides, os gametas. E as nossas células 2N com cromossomos homólogos são as nossas células somáticas, tá? Células somáticas são as células que estão distribuídas no nosso corpo que não são os gametas. Bom, pessoal, vamos continuando aqui. Ainda em conceitos prévios, é importante vocês entenderem que a mitose e a meiose são processos de divisão celular, mas existem alguns conceitos para a gente saber. Células haploides. Aqui a gente tem células haploides na figura C e na figura D, onde eu não tenho cromossomos homólogos. Aqui na figura C eu tenho cromossomos simples e na figura D eu tenho cromossomos duplos. Na figura A e figura B eu tenho células diploides, 2Ns, em que eu tenho cromossomos simples em dupla e cromossomos duplos também formando pares. Agora vamos falar das divisões. Como eu disse para vocês, existem dois tipos de divisão, a mitose e a meiose. Na espécie humana, a meiose é utilizada para a formação de gameta, exclusivamente. Então ela vai acontecer nos ovários e nos testículos, para formar o óvulo e o espermatozoide. Já a mitose ela é utilizada para a formação de células somáticas, multiplicação celular comum. Então, meiose forma gameta e mitose multiplica qualquer célula do nosso corpo. A gente vai começar a falar da mitose. A mitose é um tipo de divisão celular em que a célula-mãe, a primeira célula aí a se dividir, pode ser diploide ou haploide, dependendo da espécie. No nosso caso, a espécie humana, ela é diploide. Ela sempre irá originar duas células filhas. Então, a célula-mãe se divide em duas células filhas. E essas células filhas são exatamente iguais à célula-mãe. Esse processo de divisão mitótica na espécie humana é aqui, ó, como segundo exemplo. A célula-mãe 2N dá origem a duas células filhas N. Vale lembrar que esse processo de divisão, a mitose, uma célula dando origem a duas, não altera o número de cromossomos da célula-mãe e ela também é chamada de divisão equacional. O símbolo que a gente usa para mitose é a letra E maiúscula com o ponto de exclamação. A mitose ela apresenta algumas fases, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dessas fases em que a célula pode estar para a mitose. Primeira fase é a intérfase, fase que precede qualquer divisão celular. Então, quando a célula não está se dividindo, quando a célula está ali vivendo a vida dela, realizando as funções dela, mas não está se dividindo, ela está em intérfase. A intérfase é o momento em que ocorre a duplicação do DNA e a formação dos cromossomos duplos. A intérfase ela é dividida em três subfases: G1,
S e G2. A fase G1 é a pré-síntese, quando eu tenho o cromossomo simples ali começando a querer se duplicar. A fase S, esse cromossomo simples, começa a sintetizar mais moléculas de DNA. E a fase 2S, a fase de pós-síntese, essa molécula de DNA sintetizada, duplicada na fase S, agora se enovelou sobre as estonas e eu tenho um cromossomo duplo. Alguns autores dizem que há também uma fase G0, anterior à fase G1, que é o período de repouso, antes que a gente tenha algum estímulo. Mas basicamente a intérfase é dividida em 3, G1, S e G2. Depois da fase G2, em que eu já tenho os cromossomos duplos, começa a mitose propriamente dita. A primeira fase da mitose é a prófase. Na prófase, ou profase, para vocês entenderem melhor, vem antes das fases efetivas de divisão, o DNA se desenovela das proteínas estonas, depois da fase S, e aí formam-se os cromossomos duplicados. A célula, na fase prófase, apresenta uma duplicação dos centríolos, que marcam o centro celular. Esses centríolos começam a migrar para polos distintos da célula. E a carioteca, membrana que recobre e forma o núcleo, é dissolvida. Então, os cromossomos foram duplicados aqui, na fase S, se enovelaram nas estonas na fase G2 da intérfase. Na prófase, esses cromossomos começam a se organizar em duplas, propriamente dito. Os centríolos se duplicam e migram para os polos da célula, para poder dividir a célula em 2. Além da migração dos centríolos para os polos, opostos da célula, nós vamos ter então a dissolução da carioteca. A carioteca vai se dissolver e o material dentro do núcleo começa a ficar acessível para essas fibras que estão se projetando do centríolo. Depois da fase da prófase, nós entramos na fase de metáfase. A carioteca não existe mais, os cromossomos estão altamente espiralados e duplos, como vocês estão vendo aqui, enovelados nas estonas. Eu tenho o máximo de condensação. E os cromossomos eles começam a ficar alinhados no centro da célula. Os centríolos já estão nos polos e eles começam a emitir fibras, chamadas de fibras do fuso, que alcançam os cromossomos no centro das células. Nesse momento, as fibras do fuso vão se ligar ao centrômero e vão começar a puxar as cromátides irmãs, cada uma para um lado. E aí nós entramos na fase anáfase. As cromátides irmãs foram puxadas e agora eu tenho cromossomos simples indo para cada polo da célula. Depois da anáfase vem a telófase, em que os centríolos puxaram totalmente as cromátides irmãs, a carioteca foi reconstituída e os cromossomos começaram a se desespiralizar, ou seja, eles saíram daquele formato de cromossomo e as fibras do fuso desapareceram. Nesse momento, a membrana plasmática também vai sofrer citocinese, divisão dos citoplasmas e rompimento da membrana, formando duas células. Então, entenderam? Uma célula mãe se divide em duas exatamente iguais. Para isso, precisou acontecer a intérfase, o cromossomo simples ficou duplo e cada cromátide foi puxada para um polo da célula. Depois dessa fase de telófase, nós vamos dividir a célula em 2. Lembrando o seguinte, pessoal, existe uma diferença entre a telófase da célula vegetal e a telófase da célula animal. Na telófase da célula animal, a célula-mãe realmente vai se dividir em duas células filhas. A membrana plasmática
se separa e eu tenho duas células independentes, certo? Já na célula vegetal, a célula-mãe vai passar por todos os processos de divisão e vai formar duas células filhas. Só que essas células filhas vão estar ainda unidas pela parede celular. Os citoplasmas serão divididos, as membranas plasmáticas também, mas eu terei a mesma parede celular compartilhada. Há uma divisão somente por uma estrutura chamada de lamela média, tá? Mas realmente, uma célula dá origem a duas. Essa é a mitose. Qual a finalidade da mitose? A mitose é utilizada para crescimento do indivíduo, do organismo, regeneração de tecidos, processos de cicatrização, por exemplo. Nos vegetais, ela é utilizada para a formação de gametas. Nos animais partenogênicos, animal partenogênico, para quem não lembra, é aquele animal em que eu não tenho dois gêneros, eu não tenho macho e fêmea, gênero masculino e feminino. Eu só tenho fêmeas que conseguem produzir novos descendentes sem precisar do gameta masculino. Ela consegue fazer isso sozinha. Então, para os animais partenogênicos, partenogenéticos, a formação de gametas se dá por mitose. Tá? E divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário que nós vimos. Quando o espermatozoide se une ao óvulo na fecundação e forma um zigoto, a partir daquele momento, o zigoto vai executar milhares de mitoses para a formação dos tecidos e das estruturas do embrião, certo? Mas para nós, espécie humana, o que é importante? Crescimento e regeneração dos tecidos, cicatrização, certo? E, claro, divisões do zigoto para a formação do embrião. Tudo bem até aqui? Pessoal, dando sequência à nossa aula, nós vamos falar um pouquinho agora da meiose. Bom, a mitose é quando eu tenho uma célula se dividindo em duas. Dá um oi pro pessoal, Sofia. Então, ó, mitose, uma célula se divide em duas exatamente iguais à primeira. Agora, na meiose, não. Na meiose, a célula-mãe se divide em 4 células filhas. Só que a célula-mãe e as células filhas são diferentes na meiose. As células filhas têm metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, essa é uma divisão em que eu tenho redução do número de cromossomos. A meiose é o tipo de divisão celular em que a célula-mãe 2N, e sempre 2N, com cromossomos duplos, vai originar, depois de 2 divisões, 4 células filhas. E essas células filhas têm a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então lembra, na mitose, uma célula-mãe dá origem a 2 células filhas. Na meiose, uma célula-mãe dá origem a 4 células filhas, tá? E essas 4 células filhas têm a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Na meiose, o número de cromossomos das células filhas, como eu falei, é metade do número de cromossomos da célula-mãe. A meiose é chamada de divisão reducional e é simbolizada pela letra R maiúscula com o ponto de exclamação. A meiose só pode acontecer em indivíduos diploides. No ser humano, para a formação dos gametas, nós temos meiose. Tá? Então, na meiose, a célula-mãe 2N sofre a primeira divisão, que é reducional, separando os cromossomos homólogos. Depois, essas duas células filhas se dividem mais uma vez. Os cromossomos homólogos duplos vão se dividir em cromossomos simples. Vamos ver um pouquinho disso. A primeira fase na meiose também é a intérfase. A intérfase é aquela fase que antecede as divisões, onde acontece a duplicação do DNA. Lembra? G1, S e G2. Igualzinho. Depois nós vamos ter as etapas da meiose. Se a gente acompanhar aqui, ó, nesse fluxo, existem 2 divisões. A primeira é reducional e a segunda é equacional. Então nós vamos ter etapas. A meiose 1 ou meiose reducional, eu terei prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Depois eu terei a meiose 2, em que eu tenho a divisão equacional.
prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Vamos ver um pouquinho de cada uma dessas divisões. Vamos começar com a meiose 1, ou meiose reducional. A prófase 1 é a fase mais longa da meiose e ela é dividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. É na fase diplóteno que acontece o crossing over, também chamado de permutação, em que alguns genes, algumas bases nitrogenadas dos genes, trocam de lugar para haver maior variabilidade genética. E assim eu não tenho nunca um indivíduo igual ao outro. Senão exatamente você seria 50% da sua mãe e 50% do seu pai na formação do indivíduo. E não é bem assim, a gente tem algumas diferenças. Então o crossing over, ou permutação, ocorre troca de fragmentos de bases nitrogenadas dos mesmos genes entre os cromossomos homólogos, para aumentar a variabilidade genética. Então aqui a gente tem o leptóteno, em que há a separação dos centríolos, o zigóteno, emparelhamento dos cromossomos homólogos, o paquíteno, em que eu formo tétrades, também chamadas de bivalentes dos cromossomos, diplóteno, em que eu tenho a formação dos quiasmas, e diacinese, em que termina a formação dos quiasmas, que são essas junções aqui, entre os braços do cromossomo para haver o crossing over. Bom, aqui na fase do paquíteno até o diplóteno, os cromossomos estão homólogos, né, são iguais e duplicados. Então aqui, eu tenho em vermelho um cromossomo duplicado e o seu homólogo duplicado, tá? Na fase do diplóteno, em que eu formo esses quiasmas, os braços, eles vão, entre aspas, aí, se misturar, eu tenho modificação desses cromossomos. Então, os cromossomos homólogos trocam pedacinhos entre eles nos mesmos genes para eu aumentar a variabilidade genética. Bom, depois da prófase 1, vem a metáfase 1. Os cromossomos homólogos vão se alinhar e se parear no centrosomo da célula, que a gente chama de placa equatorial. Os centríolos vão produzir as fibras do fuso, que vão alcançar os centrômeros, só que aqui eu não vou dividir o cromossomo duplo em simples. Aqui eu vou só separar os homólogos. Então, as fibras do fuso separam os cromossomos homólogos, que é a fase de anáfase. Os cromossomos homólogos se separam, indo cada um para um polo da célula. Não ocorreu divisão do centrômero. Na fase da telófase 1, eu vou formar duas células filhas iniciais. A célula mãe era 2N, formou duas células filhas N, só que N duplicado. Os cromossomos estão duas vezes, eles estão duplos. Os cromossomos eles continuam duplos aqui na telófase 1 e não ocorreu divisão do centrômero. Formamos duas cariotecas novas, dividimos o citoplasma e dividimos a membrana plasmática. Aí nós estamos agora passando para a meiose 2. Depois da telófase 1, começa a prófase 2. Os centríolos de cada uma daquelas células filhas com cromossomos duplos se dividem, se duplicam e vão para os polos das células. A carioteca desaparece e começa a produção das fibras do fuso, que agora alcançam na metáfase 2 o centrômero, e os cromossomos duplos, não homólogos, começam a ser divididos. O centrômero vai ser dividido. As fibras do fuso vão puxar cada cromossomo simples para um lado, vão separar as cromátides irmãs. Então, na anáfase 2, ocorre o encurtamento das fibras do fuso e a separação das cromátides irmãs. E aí, cada cromossomo simples é puxado para um polo da célula. Na telófase 2, eu terei essas divisões dos citoplasmas
em 4 células filhas. Lembra? A primeira fase da meiose, uma célula mãe duplicou os cromossomos e formou homólogos, e isso foram divididos em 2 células filhas. Agora, essas 2 células filhas se dividem cada uma 2 vezes, dando origem, então, a 4 células filhas finais. Como eu separei agora os cromossomos, as cromátides irmãs, eu terei ao final da divisão 4 células com metade do número de cromossomos da primeira. As células filhas, elas são haploides, possuindo cromossomos simples. A carioteca e o nucleolo reaparecem, os cromossomos se descondensam e ao final o que eu terei? Aquela primeira célula mãe, diploide, deu origem a 4 células filhas haploides. Então, pessoal, na meiose, eu terei a primeira divisão muito parecida com a divisão da mitose, tá? Só que isso acontece 2 vezes. Vamos dar uma olhadinha como isso funciona? Então, ó, comparando mitose e meiose, eu vou apresentar para vocês um pequeno vídeo que vai mostrar pra gente a diferença. Deixa eu visualizar aqui. Então, pessoal, ó, deixa eu dar o play aqui. Vamos visualizar a mitose e a meiose. Começando pela mitose. A célula está em intérfase, agora prófase, metáfase. Os cromossomos estão começando a ficar na placa equatorial, extremamente condensados. Anáfase, as fibras do fuso estão puxando as cromátides irmãs para cada um dos seus lados. E telófase, separamos em 2 células, certo? Agora na meiose, dividida entre meiose 1 e 2. Primeiro intérfase, DNA se duplica. Vamos para a prófase 1. Acontece o crossing over. Os centríolos vão para os polos. Os cromossomos começam a separar os homólogos, ainda cromossomos duplos. Telófase, os homólogos se separam em 2 células. Aí começa a prófase 2. Centríolos se multiplicam, alcançam o centrômero na metáfase e na anáfase puxam o centrômero dividindo o centrômero, as cromátides irmãs, formando 4 células ao final do processo. Certo? Então esse vídeo ele ilustra bem o processo de mitose e meiose. Agora, para que serve a meiose? A finalidade da meiose é formação dos gametas em animais e formação de esporos nos vegetais. Para nós, seres humanos, o espermatozoide e o óvulo são formados por meiose. A meiose só vai acontecer no testículo do homem e no ovário da mulher. Então aqui, ó, só comparando de novo, os cromossomos durante o processo de divisão passam por separação das cromátides irmãs na mitose e eu tenho também duplicação dos cromossomos e separação dos homólogos na meiose. Mitose, só há separação das cromátides irmãs. Meiose há duplicação, separação de homólogos e separação das cromátides irmãs. Então, desse ladinho aqui, roxo e laranja, mitose. Roxo e verde, meiose. Uma célula mãe dá origem a 2 células filhas exatamente iguais, é mitose. Uma célula mãe dá origem a 4 células filhas com metade do número de cromossomos da mãe, meiose. Quando a gente fala desse processo de divisão celular, galera, mitose e meiose, podem acontecer durante as divisões celulares, sejam mitóticas ou meióticas, alterações cromossômicas.
mas principalmente na meiose. Esses mapinhas que vocês estão vendo na frente desses bonequinhos são chamados de cariótipos. Ele é um mapa de como estão os 46 cromossomos dentro das nossas células. Vamos lembrar o seguinte: nós somos formados de metade dos cromossomos do nosso pai e metade dos cromossomos da nossa mãe. O espermatozoide do nosso pai foi formado por meiose. O óvulo da nossa mãe também. Então, nas células somáticas do meu pai e da minha mãe, há 46 cromossomos. No espermatozoide, há 23 e no óvulo também. Quando o óvulo se une ao espermatozoide, retornarão a formar uma célula com 46 cromossomos. Por isso que a gente fala que nós somos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. São 23 cromossomos que vieram do meu pai no espermatozoide e 23 cromossomos que vieram da minha mãe no óvulo, tá? E aí vamos formar o nosso indivíduo. Só que lembra que eu falei que durante esse processo de divisão podem acontecer algumas alterações cromossômicas? Vamos lá. Algumas alterações podem acontecer durante a formação dos gametas. Quando eu tenho uma euploidia, foi alterado todo o teor do genoma. As euploidias não ocorrem na espécie humana, mas os indivíduos 2N podem ter variações haploides, variações triploides. Por exemplo, a banana ela é um indivíduo 2N mais N. É um indivíduo triploide. Os zangões são indivíduos 2N menos N, são haploides. Eu alterei o cromossomo inteiro, a célula inteira, o genoma inteiro. O que acontece bastante na espécie humana são as aneuploidias, em que eu altero o número dos cromossomos no cariótipo. Então aqui, ó, esse número de 23 pares de cromossomos, os 46 cromossomos totais, que são alterados. E aí eu posso ter cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Então vamos ver como se chamam cada uma dessas aneuploidias. Quando eu altero o número de cromossomos, por exemplo, ao invés de ter 46 cromossomos no total, eu tenho 47, eu vou apresentar uma trissomia. Se eu aumento 2 cromossomos, ao invés de 46 cromossomos eu tenho 48, eu tenho uma tetrassomia. Se eu tenho redução de um cromossomo, ao invés de 46, que é o normal, eu tenho 45, eu tenho uma monossomia. Se ao invés de ter 46, que é o normal, eu tenho 44, eu tenho uma nulissomia. E cada uma dessas ausências ou excessos de cromossomos em um ou outros pares vai trazer para a gente as síndromes genéticas, que é tema das próximas aulas. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Uma aneuploidia humana super comum, que a gente fala bastante, é a síndrome de Down. Eu tenho a trissomia do cromossomo número 21. Então, se eu olho para esse cariótipo, pessoal, que eu tenho aqui, ó, primeiro par, segundo par, terceiro par e assim por diante, quando eu chego no par 21, ao invés de 2 cromossomos, eu tenho 3. Então, eu tenho uma trissomia. O que eu posso ter efetivamente aqui? Eu tenho um erro na distribuição dos cromossomos durante a formação do gameta, seja espermatozoide, seja óvulo. Isso pode acontecer por uma idade avançada. Lembrem, o homem ele produz novos espermatozoides a vida inteira. A mulher ela nasce com o ovário já com os números de óvulos pré-formados. Então, um óvulo mais velho pode trazer esse probleminha aí de trissomia do 21. Exposição à radiação também, uso prolongado de drogas alucinógenas podem favorecer a trissomia do cromossomo 21. O que acontece com uma pessoa que tem 3 cromossomos no par 21 ao invés de 2? É um indivíduo que vai ter baixa estatura, que pode apresentar obesidade, olhos oblíquos, trazendo essa face mais infantil, as mãos e os dedos são mais curtos, apresentam a prega simiesca na mão, podem apresentar retardo mental, tanto o homem
quanto a mulher podem ter problemas em si, todos esses que a gente falou, mas o homem é estéril. O homem com síndrome de Down é estéril. A mulher é fértil. Uma outra aneuploidia importante é a síndrome de Klinefelter, em que eu tenho 2 cromossomos X e um Y. Lembra, os cromossomos eles se dividem em pares. O par sexual, eu tenho 2 cromossomos X para a mulher e um cromossomo X mais um cromossomo Y para um homem. Nesse caso, eu tenho, nos indivíduos com Klinefelter, 2 cromossomos X mais o cromossomo Y. Eu tenho 3 cromossomos na lacuna sexual. Apresentar o cromossomo Y significa que o indivíduo produz testosterona e é considerado homem. Tá? Então, a gente diz efetivamente que a síndrome de Klinefelter só ocorre em homens, porque eu tenho o cromossomo Y. Nesse cariótipo, eu tenho 44 cromossomos autossômicos normais, então 44A mais XXY. Isso que a gente está vendo aqui é o chamado de fórmula do cariótipo. Esses homens, eles vão apresentar órgão reprodutor masculino, terão pênis, terão testículo, mas vão apresentar ginecomastia, crescimento de mamas, alargamento dos quadris, como vocês estão vendo, voz bem aguda, podem apresentar retardo mental leve, são estéreis, os testículos são atrofiados e a cromatina sexual está presente nas demais células. Uma outra aneuploidia importante é a síndrome de Turner. Esses indivíduos são mulheres, eles apresentam o cromossomo X, só que lembra que eu falei? Para uma mulher ser considerada uma mulher normal cromossomicamente, ela tem que ter 2 cromossomos X. O homem apresenta um cromossomo X e um cromossomo Y. Tá? Nesse caso, esses indivíduos apresentam um único cromossomo X. O cariótipo são 44 cromossomos autossômicos para as pessoas que têm a síndrome de Turner, mais um cromossomo X e 0. Tá? Não tem um outro X. Apresentar somente um X já significa que esse indivíduo é do sexo feminino. Então, essas pessoas terão os órgãos reprodutores femininos. Tem baixa estatura, tem obesidade, tem pescoço alado, vejam como é a musculatura do pescoço, muitos pelos no corpo, retardo mental moderado, os ovários são atrofiados e não apresentam cromatina sexual nas células. Nós temos também a síndrome do duplo Y, em que eu tenho o indivíduo com um cromossomo X e ao invés de ter somente um cromossomo Y, tem 2. Então, esses homens são 44 cromossomos normais autossômicos mais XYY. Esses homens, eles produzem uma grande quantidade de testosterona. A maioria dos homens são fenotipicamente normais. Então, esses homens eles se comportam normalmente, têm o fenótipo normal, têm os órgãos normais, mas o crescimento é acelerado na infância, têm uma estatura muito elevada, são muito altos, têm hiperatividade e grande crise de fúria. Essa crise de fúria e de violência na infância e na adolescência vem pelo excesso de produção de testosterona. Boa parte desses homens tem acne facial durante toda a adolescência e bem vasta. A taxa de testosterona, como eu falei, é bem aumentada e isso contribui para crises de fúria, de estresse, de agressividade e de ansiedade. E boa parte dos criminosos extremamente violentos, já estudados na antiga prisão de Alcatraz nos Estados Unidos, tinham essa síndrome do duplo Y, ou seja, produziam muita testosterona, certo? Uma outra aneuploidia, alteração do número de cromossomos que nós temos, é a síndrome do triplo X, chamado de superfêmea. Vejam, eu tenho os 44 cromossomos autossômicos normais, como vocês estão vendo aqui, porém, na lacuna sexual, eu tenho 3 cromossomos X. Tá? Nesse cariótipo eu ainda tenho
um Y, mas é também chamado de superfêmea. Só acontece em mulheres, essas mulheres têm estatura acima da média, apresentam mamas e órgãos sexuais subdesenvolvidos, têm um certo grau de retardamento mental, apresentarão puberdade bem precoce e são férteis, tá? Geralmente elas têm, quando acompanhado do Y ainda, então 44A mais XXXY, como vocês estão vendo nesse cariótipo, elas podem apresentar uma força muito grande, força muscular mesmo. Certo, meninos e meninas? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de revisão de mitose e meiose, para vocês relembrarem lá do ensino médio e do ensino fundamental. E eu vou deixar algumas questões para vocês responderem aqui, valendo 250 pontos para vocês. Vamos a elas? Então eu vou deixar, pessoal, 5 questões, somando 250 pontos no total, e vocês vão me responder essas questões como comentário desse vídeo ou do vídeo da aula ao vivo, tá bom? Vamos à primeira. A primeira questão é essa aqui, ó. Observe o esquema em que as representações estão numeradas de 1 a 6. Então, vocês vão observar esse esqueminha. Considerando-se esse esquema, é incorreto afirmar que, alternativa a primeira divisão mitótica ocorre entre a fase 2 e 3, que vocês estão vendo aqui no esquema, tá? Fase 1, 2, 3, 4, 5 e 6. B, as células são totipotentes na fase 4. C, o número de células é diferente na fase 5 e fase 6. D, os cromossomos homólogos estão pareados na fase 1. Galera, observem essa figura. Eu tenho aqui a união do espermatozoide mais o óvulo, formando o zigoto e o zigoto se dividindo em embrião, tá? Então, eu estou falando aqui de uma divisão mitótica, certo? É mitose que está sendo apresentada aqui nesse exercício. 2. A identificação do fator que origina indivíduos com síndrome de Down tornou-se possível pela utilização de qual técnica? A. Contagem e identificação dos cromossomos. B. Cultura de células e tecidos. C. Mapeamento do genoma humano. Ou D. Produção de DNA recombinante. Quando a gente vai identificar um indivíduo com síndrome de Down, vamos voltar lá. Eu utilizo cariótipo, né? Como eu falei para vocês. O que é o cariótipo dentro dessas alternativas que eu coloquei? Ele é a contagem e identificação dos cromossomos, ele é uma cultura de células e tecidos, é o mapeamento do genoma humano ou é a produção de DNA recombinante? Pensem aí. Terceira, nos mamíferos, a presença do cromossomo Y determina o fenótipo masculino. Lembra que eu falei? Tem o Y, é um indivíduo do gênero masculino. O gene SRY, o gene SRY, presente nesse genoma, induz a diferenciação dos testículos. Então, o gene SRY, que está no cromossomo Y, induz a diferenciação dos testículos. Considerando-se essa informação e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, alternativa A, os indivíduos 46XY, que na idade adulta sofrem mutação nesse gene, perdem as suas características sexuais. Então, um indivíduo adulto com cariótipo normal, 46 cromossomos XY, 44 autossômicos mais o par sexual. Se sofrerem mutação no gene SRY quando adultos, perdem as características sexuais e deixam de ser homens. B. Os indivíduos trissômicos com cariótipo 47XYY apresentam 2 testículos a mais. C. Os indivíduos trissômicos 47XXY possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos. Ou D. Os testículos estão ausentes nos indivíduos 46XY com deleção do gene SRY. Deleção do gene é quando o gene está ausente. Pensem aí e me respondam. Quarta questão. Analise a figura com o cromossomo a seguir.
Então, vocês têm aí um cromossomo. Eu quero que vocês me respondam, essa é a dissertativa. A. Que fenômeno celular está sendo mostrado na figura? B. Em que tipo de divisão ocorre esse fenômeno e por quê? C. Qual a importância deste fenômeno nos seres vivos? Uma dica, pessoal. Aqui esses pedacinhos mais escuros que vocês estão vendo estão mostrando a permutação. Vamos ver o que é a permutação, relembrem disso. Quinta e última questão. A sequência de eventos cromossômicos que ocorrem na duplicação de uma célula somática, não é um gameta, é uma célula somática animal, está representada nos desenhos abaixo. Então, vocês têm aqui, de A a E, os desenhos da divisão celular de uma célula somática. A. Em qual das fases representadas ocorre a duplicação do DNA? A duplicação do DNA acontece na fase A, na B, na C, na D ou na E? Lembrando, pessoal, ó, A, intérfase, B, prófase, C, metáfase, D, anáfase e E, telófase. B, considere um gene autossômico H. Quantas cópias desse gene existem no final da fase A? Quantas cópias existem no final da fase B? Quantas no final da fase C? Quantas no final da fase D? Quantas no final da fase E? Certo? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, nós faremos essa aula ao vivo. E esses comentários com as respostas vocês podem fazer até semana que vem, tá? Então amanhã é dia 5 de maio. Então semana que vem, 12 de maio. Então até o dia 12 de maio vocês podem responder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo, beijo e tchau!